Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Século XXI. Meu nome é Ariel e hoje eu vou introduzir o conceito de globalização. Esse fenômeno tão importante para que nós possamos entender o porquê que o século XXI é tão diferente de todos os outros. Então, começando com a conceituação. A globalização é a integração mundial ou global, ou a maioria dos países, ou dos países que desejarem se integrar a este sistema, de forma científica e tecnológica, econômica e cultural. Ou informacional também você pode colocar, né? Então tem que atender a todos esses critérios e o período que nós vivemos atualmente é um período global, mas ele foi muito raro na história da humanidade. Isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar a história, tá? Então vamos a isso. A história da globalização. Isso aqui é fonte de controvérsia, tá? Ou controvérsia, não sei dizer. Principalmente a globalização arcaica, porque ela não é um período que atende a todos esses critérios, mas raramente os outros foram também. Apenas a terceira globalização tem todos esses critérios atendidos plenamente. A maior parte deles foram simplesmente integrações econômicas ali, comerciais. E eu vou explicar isso, né? Primeiro, a globalização arcaica. É o período de 3000 a.C., quando os povos da região ali da Mesopotâmia começam a comercializar com os povos do Vale do Indo, isso na Índia. Então você tem um povo do Oriente Médio comercializando com o povo da Índia, trocando informação, trocando experiências, né, ensinando um ao outro, por exemplo, como fazer uma espada de bronze, como utilizar, ensinando algum conhecimento matemático que já se havia desenvolvido, mas isso é muito restrito, né, simplesmente trocas esporádicas, né, entre esses povos. Mas existe uma integração, e isso vai avançando conforme novos estados vão surgindo, como novos povos e civilizações vão surgindo. Claro que muita coisa mudou desde então, né? E isso aqui a gente tem que entender do panorama europeu, né? 1492, o fim da globalização arcaica é o início da descoberta das Américas, é o início da colonização das Américas. Então, isso é um ponto de vista eurocêntrico, mas ele é funcional para o mundo que nós queremos entender atualmente, porque a globalização, a terceira globalização principalmente, foi desenvolvida de um modo geral, não só, mas principalmente pelo Ocidente. Então a gente vai estar usando um panorama um pouco mais eurocêntrico aqui mesmo. Tá? Essa globalização arcaica tem início ali e ela termina com a descoberta das Américas. Por quê? Porque depois entra um novo regime econômico, que é o mercantilismo, e eu vou explicar isso na globalização da Idade Moderna. Essa globalização da Idade Moderna ela vai de 1492 a 1830, como está no slide. Ela começa com a colonização das Américas pelas potências europeias, principalmente Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Né? Principalmente, não só, mas principalmente por essas 5 potências. É uma globalização de integração e de hegemonia no cenário internacional. Então, são estados competindo uns com os outros pela hegemonia em territórios americanos, não apenas americanos, indianos e chineses também. E é basicamente isso, são rotas de comércio também. Muda pouca coisa, tá? Da idade arcaica, da globalização arcaica para a globalização moderna muda muito pouco. Mas o principal fator é que o Estado agora é o ente que move a globalização e é o Estado que se integra muito mais fortemente. Porque antes os Estados eram muito mais isolados e agora eles têm uma diplomacia. Tá? Então existe o principal avanço foi a diplomacia e foi a competição mais agressiva entre esses Estados. Certo? A ótica durante o mercantilismo era que o Estado que obtivesse mais moeda seria o Estado mais rico. Isso vai de 1492 a 1830. E depois disso nós temos a globalização contemporânea, de 1830 a 1990. Muito tempo, né? Realmente muito tempo. E o que ela tem de diferente? Esse não é bem o ano, 1830 não é o ano que muda tudo. Várias pequenas mudanças ocorreram no século XVIII, principalmente no final do século XVIII e no início do século XIX. Até o meio do século XIX ocorreram muitas coisas. Então é difícil a gente dizer exatamente quando acabou. Mas eu preferi conceituar como o fim do mercantilismo mesmo, tá? Porque 1830 é a data de independência da última colônia espanhola na América do Sul. Todos os outros países já eram independentes. O Canadá não era, a América Central não era, Cuba não era, por exemplo. Mas países grandes da América do Sul que movimentavam o mercantilismo de verdade, esses já haviam tomado sua independência. Em 1832, mais ou menos, a França começa a invasão na Argélia. Então é o início do imperialismo
europeu na África. E esse imperialismo ele é movido por interesses econômicos diferentes. Agora não prevalece mais o mercantilismo. Agora é uma ótica liberal. E essa ótica liberal é o que faz surgir e se fortalecer as grandes empresas. Então é muito mais o seguinte agora. O Estado ele se integra na diplomacia internacional no quesito de fazer alianças, conquistar territórios que possuem matéria-prima para as suas indústrias, para as suas empresas. Então é uma globalização pressionada e movida mais pelos empresários. Né? Antes, na Idade Moderna, era o Estado que movia essa globalização. Na Idade Contemporânea, não. Agora são as empresas que movem. Né? São as empresas que pressionam o Estado para que ele conquiste território, para que ele faça, para que ele quebre barreiras alfandegárias, né? Para que ele subsidie suas empresas. Então, é uma integração internacional de empresas multinacionais que elas vão surgindo. E tem também a Segunda Revolução Industrial, que acontece mais ou menos em 1850. Por isso que eu falei que não é um período que não é um período fechado, a globalização contemporânea, porque ela dura bastante, né? Porque vários fatores contribuem para que o mundo mude e esses fatores não são uniformes. Mas é principalmente o seguinte: independência nas Américas, liberalismo econômico e crise do mercantilismo, tá? De um modo geral, e do absolutismo também, porque depois daí você tem mais monarquias constitucionais ali, parlamentaristas. Ele vai de 1990 e isso acontece por vários fatores. Por que 1990? O que muda em 1990? Existe a internet, o uso do computador pessoal muito mais abrangente, e aí a gente pode ver uma ótica diferente na globalização. A terceira globalização é um período que engloba muito mais o indivíduo, onde as pessoas se inserem no panorama internacional e as pessoas fazem parte da globalização de verdade. Por pessoas eu falo a população civil, né? Então você pode perceber que ao longo da história tudo vai ficando mais refinado. Enquanto na Idade Arcaica você tinha povos comercializando, na Idade Moderna estados nacionais promovendo isso através da competição, na Idade Contemporânea empresas, grandes empresas multinacionais fazendo comércio e tal. Na terceira globalização você tem indivíduos de verdade produzindo conteúdo e se integrando à comunidade internacional. Isso engloba bastante esse período aqui, e agora eu vou detalhar exatamente as causas dessa terceira globalização. O fator tecnocientífico, né, primeiramente. Existe a terceira revolução industrial, que acontece por volta de 1950 até 1970. Essa terceira revolução industrial altera os modos de produção, ela mecaniza mais os modos de produção, e isso faz com que a renda, eu só lembro do termo em inglês para isso, mas deixa eu tentar lembrar. A renda das empresas, de modo geral, a produção aumente, enfim, tendo que utilizar a mesma palavra porque me faltou vocabulário. Perdoe-me. Mas a produção aumenta e o comércio aumenta com isso. O volume de comércio mundial aumenta. E, principalmente, a terceira revolução industrial é aquela que leva os produtos de tecnologia de ponta e aqueles que utilizam uma interface gráfica ou não tão intuitiva e não gráfica como nós temos atualmente. Isso em 1970, por exemplo, era bem restrito, né? Mas eu digo, por exemplo, assim, nem mesmo um celular, mas um aparelho primitivo que você pode apertar botões e ele responde para você, sabe? Um aparelho digital, essa é a questão. A terceira revolução industrial é aquela que leva os aparelhos digitais. Você tem, acho que o Atari surge nisso, os videogames primitivos, eles surgem mais ou menos nesse período, né? Tem uma interface gráfica realmente simples ali, mas é o início de uma comunicação muito diferente. A terceira revolução industrial surge isso. É a robótica, os aparelhos digitais, a mecanização dos processos de produção, uma série de outros fatores. Tá? Depois, a expansão do computador pessoal. Isso acontece mais ou menos em 1984, com o Macintosh. E você sabe, um Macintosh não é um computador muito popular, nem aqui no Brasil, nem na época era nos Estados Unidos, mas é o primeiro computador pessoal com interface gráfica de verdade. Até 1950 você pode dizer que o computador pessoal surge em 1942, por exemplo, com Alan Turing. Mas não é um computador pessoal com interface gráfica, com mouse e teclado como nós conhecemos hoje. E a internet só se torna grande depois do computador pessoal. Tá? Então é um marco que eu posso colocar para vocês aqui.
O computador pessoal surge em 1984, perdão, com o Macintosh, depois ele se expande. E depois disso a expansão da internet, de longe o fenômeno que mais marcou essa globalização. Porque a internet interligou todas as pessoas do mundo, e a partir de então todas as pessoas do mundo, e não apenas pessoas, como, não, eu digo população civil, né? Como todas as áreas específicas da produção intelectual se beneficiaram disso, porque todos passaram a não exatamente trabalhar junto, mas a concorrer entre si e possivelmente trabalhar junto também, em projetos que desenvolvam paralelamente em vários locais no mundo, né? Então a expansão da internet fez isso, ela interligou o mundo inteiro, coisa que era impossível nas globalizações anteriores. E é por isso que, na minha opinião, a terceira globalização é a única globalização que atende a todos os critérios que nós entendemos por globalização. É basicamente isso. A internet também não surge... a internet surge como nós conhecemos em 1990, importante dizer, né? Só em 1990, e por isso... Olhem aqui, vamos voltar no slide sobre a história. A terceira globalização de 1990 a 2016. Claro que em 1990 ela era extremamente restrita e o mundo não utilizava. A expansão dela ocorre por volta dos anos 2000 nos países desenvolvidos e só muito recentemente, vocês podem lembrar disso até talvez 2008, assim. Não era todo mundo aqui no Brasil que tinha internet da forma como tem atualmente, né? Então ela contribuiu para isso. Agora o fator político, a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria com isso. A União Soviética partilhava o mundo em dois blocos. Era Estados Unidos capitalista, Estados Unidos com as potências ocidentais e o Japão, e a Coreia do Sul também, e outros países, e o bloco socialista do outro lado. Cada um deles não comercializava com o outro e não trocava informação. A população vivia isolada nesses blocos. Só poderia, não digo viajar, mas... viajar de um modo mais simples, ou manter relações mesmo, saber de notícias, e isso de forma muito escassa também, através desse sistema, né? Então, esses blocos impediam a integração mundial. Então você poderia ter uma integração entre o bloco capitalista e uma integração entre o bloco socialista, mas não havia um mundo inteiro sem barreiras políticas para isso. E é por isso que com o fim da União Soviética, ou com a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria de um modo geral, a globalização pode agir livremente. Só a partir disso. E as consequências da globalização? Primeiro, você tem uma revolução informacional. Todas as pessoas podem saber instantaneamente, ou quase, o que acontece em outra região do mundo. Você pode saber o que está acontecendo na Primavera Árabe, por exemplo. Já acabou a Primavera Árabe, mas nós poderíamos, durante o período, saber o que ocorria no Oriente Médio naquele período lá, paralelamente, o que seria impossível anteriormente, graças aos meios de comunicação menos eficazes. Você tinha a rádio para ouvir, você tinha jornais que podia encomendar, telefone caríssimo no século XX. Atualmente as linhas de telefone estão mais baratas, as linhas de internet, os cabos de fibra ótica já estão espalhados pelo mundo todo, e a informação une o mundo em todos os âmbitos, tanto no âmbito cultural quanto no âmbito tecnológico e científico. As terceirizações é uma consequência econômica, porque você tem empresas do mundo todo podendo competir com empresas de um país. Eu digo em alguns determinados serviços. Por exemplo, existem empresas indianas que prestam serviço de telemarketing para empresas americanas, né? Ou empresas indianas especializadas em direito tributário dos Estados Unidos, de cada estado dos Estados Unidos. E essas empresas estão pelo mundo todo e podem prestar serviços agora, graças à internet, graças ao compartilhamento, a partilha de informação instantânea para qualquer pessoa no mundo, para qualquer empresa no mundo. Então as terceirizações também são um fenômeno muito importante. Por quê? Porque ela aumenta em 100 vezes a concorrência que uma empresa tem. A empresa dos Estados Unidos que surge lá em New Jersey, por exemplo, ela não compete agora apenas com empresas dos Estados Unidos. Ela compete com empresas do mundo todo. Tá? Então, essa é a aula sobre globalização. Essa aqui é uma pequena introdução para que possa entender. Vai haver mais vídeos assim. Tá? Espero que tenham gostado.
E é isso. Bons estudos a todos, um bom dia.